Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje o deputado federal Gabriel Chalita, do PMDB de São Paulo. Ele é pré-candidato do PMDB à prefeitura da cidade, é escritor e professor universitário. Já deu uma entrevista ao É Notícia em maio de 2010. Boa noite, Chalita. Boa noite, Kennedy. Obrigado por estar de novo aqui. Obrigado você pela sua paciência, que nós estamos gravando o programa na sexta-feira e atrasou o voo de Brasília, era 9h30 da manhã, estamos gravando meio-dia. A entrevista está indo ao ar hoje, domingo, dia 11, mas gravada no dia 9. Ele teve toda a paciência, que não vou nem poder apertar muito, porque está me esperando há 3 horas aqui. Então foi um bom atraso. Chalita, qual que é o maior problema da cidade de São Paulo e como resolvê-lo? Você que é pré-candidato a prefeito da cidade. Olha, eu acho que há muitos problemas na cidade de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade muito rica, por um lado, uma cidade que tem 11 milhões de habitantes, uma cidade que tem um orçamento de quase 40 bi, uma cidade com um PIB de 300 bilhões, né? Esses números são impressionantes, né? Quando as pessoas estudam a riqueza de São Paulo, o empreendedorismo que é em São Paulo, isso é impressionante. Por outro lado, a gente tem uma cidade mal cuidada, uma cidade que está feia. O centro da cidade é um grande desafio para qualquer pessoa que gosta da cidade de São Paulo, revitalizar o centro da cidade. O transporte é um problema muito sério na cidade de São Paulo e não há perspectivas de melhora, porque o que eu sinto, Kennedy, que a população, ela sabe que não tem milagre para solucionar problemas, mas ela quer ter perspectiva. O que está fazendo, o que está sendo feito para melhorar o transporte da cidade? O que a população reclama muito é a área da saúde. Nós estamos fazendo pelo PMDB encontros zonais, né, nos bairros. Começamos com São Miguel Paulista e Itaquera e eu vi lá uma mulher, né, mostrando um caroço no seio, 1 ano e 4 meses esperando para fazer uma mamografia, né? E assim vai, 1 ano para fazer um exame, 1 ano e 2 meses. E o que me impressiona, Kennedy, é que a cidade de São Paulo tem no caixa hoje 11 bilhões. Porque se fosse uma cidade sem recursos, né, então você diria, não dá para solucionar. Ela gera riqueza, né? Agora, ela gera riqueza, ela tem dinheiro sobrando. Então, talvez eu acho que o maior problema seja o problema de gestão. De gestão. De ter uma gestão competente na cidade de São Paulo. Qual é o maior sucesso da administração do prefeito atual, Gilberto Kassab, do PSB? Eu acho que o início, né, do Kassab foi bom. O conceito da cidade limpa foi um conceito que uniu a cidade de São Paulo, querendo que a cidade fosse mais bonita mesmo. Porque o paulistano gosta daqui. Quem nasceu ou quem veio de outros lugares, se acostumou com São Paulo, tem carinho pela cidade, gosta da cidade. Então a gente imaginava que seria um prefeito com um ar de modernidade, que estava limpando a cidade, que estava cuidando bem da cidade. Eu acho que talvez a cidade limpa tenha sido o grande mérito dele, né? E o maior fracasso do Gilberto Kassab? Não conseguir cumprir as suas metas. Quando um prefeito coloca metas, né, ele mandou um projeto de lei por causa da nossa São Paulo, de um projeto criado, construído por uma ONG, e ele colocou uma série de metas para realizar na cidade. 223, Chalita. Exatamente. Especialistas dizem que é muito, né? E o prefeito atual, o Kassab, executou muito pouco das próprias metas, né? Aí tem um erro até, como é que um plano de metas tem 223 metas? É muita coisa, não é? É muita coisa, mas ele que fez, o prefeito que fez. Não foi imposto isso para ele. O senhor pretende ter o seu plano de metas? Eu pretendo, com quantas certeza, metas? né? Não sei se 223, mas eu pretendo ter um bom plano e cumprir esse plano, né? Bem menos que 223? Bem menos que 223, mas um plano que possa ser cumprido. Eu acho, Kennedy, que essa eleição vai ser uma eleição muito mais transparente, porque as mídias sociais ajudam a isso. A mídia também, a grande mídia, vai estar olhando para os candidatos, para as promessas, para perceberem se essas promessas são factíveis ou não, se as pessoas estão falando a verdade ou não. Então, eu tenho expectativa de que o debate seja muito propositivo, que a cidade amadureça com as propostas que os candidatos vão colocar. Já está convidado para o debate que a Rede TV vai fazer o ano que vem aqui em Com o São maior Paulo. prazer, vou a todos os debates. Então, venha ao nosso. O senhor é favorável a se limitar mais ainda o uso do transporte individual, do carro? São Paulo tem uma política de rodízio, né, que funciona ali, que tenta minimizar um trânsito que já é muito complicado. O senhor acha que tem que ter alguma medida para endurecer o uso do carro na cidade, Chalita? Olha, eu acho assim, a gente tem, no aspecto da mobilidade urbana, né, duas vertentes. Uma vertente do transporte público e a outra do particular, do carro, né? No transporte público, nós temos que melhorar. O metrô em São Paulo hoje, que sempre foi bem avaliado, é um metrô um pouco mais problemático hoje, né? Você pega aqui a linha vermelha, ela chega a ter 9,6 pessoas por metro quadrado, sendo que o mundo se propõe no máximo, né? 6 pessoas por metro quadrado. As pessoas ficam espremidas ali no metrô. Precisa ampliar o metrô, o prefeito se comprometeu a colocar 1 bilhão no metrô, disse isso várias vezes, nunca colocou dinheiro no metrô, a prefeitura nunca colocou esse dinheiro, né? Quanto?
o quanto fosse necessário. Eu faria uma reunião com o governador, aliás, muitas reuniões. Mas o cobertor né? é curto, não? Quanto for, isso é necessário Kennedy, pouco, só não tem dinheiro para colocar? Tem 11 bilhões sobrando no caixa da prefeitura. Por que já não pegou esse 1 bilhão e colocou no metrô? 2 bilhões, 3 bilhões, se percebesse que a ampliação, não é só o metrô. Tá. Por exemplo, o prefeito Gilberto Kassab não fez 1 quilômetro de corredor de ônibus na cidade de São Paulo. E ele colocou isso como meta, a não ser que ele chegasse à conclusão de que o VLT seria melhor, que haveria outras condições para isso. Então, acho que a primeira coisa é melhorar o transporte público para que a classe média, e que é crescente, queira usar o transporte público. Agora, uma restrição ao transporte individual? Enquanto não melhorar o transporte público, não dá para fazer restrição. Não dá para cobrar de alguma Não dá para cobrar. As pessoas já pagam demais em São Paulo, já pagam de todos os lados, né? O transporte individual também tem que melhorar. Hoje você tem experiências internacionais, né, de onda verde, de melhorar o software, né, que faz a interligação dos semáforos. Estímulo das caronas, né? tudo, Estímulo né? das caronas, garagens subterrâneas. Quantos prefeitos já falaram que poderiam fazer isso, né? Paris foi minimizando por isso. Então, assim, você tem caminhos e hoje, Kennedy, o que eu sinto na cidade de São Paulo é que não falta dinheiro, nem na área pública, nem na área privada. Há fundos de pensão de todos os lados, há grandes empreendedores querendo investir na cidade, mas eles têm que ter segurança de que aquele projeto vai adiante, né? Enchentes. Todo verão a gente se depara com esse problema em São Paulo, né? E as desculpas meio que se repetem e tal. Em quanto tempo o senhor faria uma modificação para que houvesse uma melhora sensível na questão das enchentes em São Paulo? Dá para fazer no mandato? Tem que ter mais tempo? Como é que o senhor avalia essa questão? Eu acho que dá para melhorar muito no mandato, né? Você veja que no orçamento que o prefeito destinou a combate à enchente, ele gastou 8,3%. E agora começa, tomara que não tenha enchente, né? A gente torce por isso, mas você precisa ser cuidadoso com a cidade, né? O que aconteceu em Sapopemba no ano passado, Jardim Pantanal alagado, né, durante um mês, ausência do poder público lá tentando resolver esses problemas. Hoje há duas linhas aí de quem estuda muito essa questão do solo, né? Uma é a aposta nos piscinões, acha que o grande caminho para resolver esse problema, ou amenizar, está nos piscinões. Deputado, só para o telespectador saber, o Jardim Pantanal fica na zona sul de São Paulo. Apesar do nome Pantanal, não tinha tanto problema assim de enchente e passou a ter. Né? O senhor está falando que dá para fazer no mandato, não é isso? Dá para melhorar muito no mandato, né? Melhorar muito. Dá para melhorar muito. Resolver, não. Resolver absolutamente o problema de enchente demora mais. Olha, a gente tem um problema de habitação em São Paulo também que é muito sério, né, Kennedy? Nós temos uma população de 11 milhões e a gente tem mais ou menos 3 milhões e 200 mil pessoas morando ou em favela ou em áreas irregulares. Essas áreas regulares são muito sérias. Por outro lado, você veja que é uma cidade desorganizada. O centro expandido de São Paulo tem hoje 600 prédios desocupados. Tudo que você faz na periferia para levar as pessoas, projetos habitacionais na periferia, em locais distantes, você gasta muito mais. Você tem que colocar uma infraestrutura, tem que levar transporte e tal. No centro, tudo fica mais barato. E você não tem um projeto de habitação real para fazer com que as pessoas morem no centro. E de melhoria do centro, né? A gente fala da segurança pública, que é um problema em tese do Estado, mas a violência, ela cresce no caos. Ela se prolifera, ela se propaga no caos. Então, se você tem uma cidade iluminada, bem cuidada, um centro bem cuidado, as pessoas vão querer morar e andar no centro, né? Chalita, na realidade, tem aí um plano diretor feito pela Marta em 2002, o senhor sabe, o senhor foi vereador, que está para acabar em 2012, que é justamente o ano da eleição. Pergunto para o senhor, é possível fazer algum plano diretor sensato no ano eleitoral e, se for eleito prefeito, que mudanças o senhor gostaria de fazer num plano diretor da cidade? Você sabe que eu sonho para o plano diretor ou para qualquer legislação que diga respeito à força que tem a cidade de São Paulo, fazer mecanismos de participação popular. Eu, quando fui secretário, eu investi muito nesse conceito de fazer com que os professores escolhessem os projetos, os professores escolhessem os programas. O Chalita foi secretário de Educação do governo Geraldo Alckmin. Só interrompendo para poder contextualizar. E, aliás, quando o Geraldo Alckmin saiu do governo, ele tinha 85% de aprovação e a sua área melhor aprovada, segundo o último Datafolha, era a educação, né? E como é que a gente chegou a esses índices de aprovação em São Paulo? Isso era construído coletivamente. São Paulo é uma cidade que pulsa e hoje você tem ONGs muito bem estruturadas em São Paulo que querem melhorar a cidade.
um plano diretor que não é discutido de fato com a população, não audiências públicas, enfim, para inglês ver, né? Mas de fato discutindo, né, zona por zona da cidade de São Paulo, discutindo uma coisa, a gente estava falando de mobilidade urbana, hoje há indicadores internacionais que mostram que o que define uma cidade com qualidade ou com ausência de qualidade é o fato das pessoas terem perto de onde moram, condições de trabalhar, condições de lazer, condições de estudar. Isso é discussão de um plano diretor. Ganhar tempo, né? Ganhar tempo. Imaginar o que a gente pode fazer para que a zona leste de São Paulo, que tem quase 4 milhões de habitantes hoje, as pessoas não fiquem tendo que usar 2, 3 horas, 4, 5 horas, às vezes, de transporte por dia. Na verdade, você tem um Uruguai que sai da Zona Leste e vem para a região central todo dia e volta, e um Uruguai que sai da Zona Sul e volta. 3 milhões de pessoas de um lado para o outro circulando, né? Não que as pessoas não possam andar pela cidade toda, mas isso tem que ser uma opção, não uma imposição, né? Charita, se pudesse resumir ali 3 projetos estruturais e transformadores, assim, coisas que realmente modificariam, realmente despoluir, por exemplo, o Tietê e o Pinheiros, ou um programa grande que transformasse a economia, não sei. 3 projetos que o senhor pretende aplicar em São Paulo ou desenvolver, que o senhor acha que teria um impacto no mandato? Não, o primeiro projeto é a revitalização do centro. Fazer um projeto que pegue do Brás à Barra Funda, mostrando que o centro de São Paulo pode ser um modelo de ocupação, de trabalho, de geração de renda, de polo cultural. São Paulo tem uma vocação cultural. Eu fico feliz, eu vou muito às peças de teatro, quando eu vejo as peças lotadas, né, ali da região da Brigadeiro, e tudo isso sem apoio da prefeitura. Mas isso vem fora, tem que fazer turismo teatral, exatamente, né? Vai ao teatro, vai à cantina, vai ao shopping, cultural, né? A gente poderia ter 50, 60, 70... Aliás, há um dado interessante. São Paulo tem 15 mil bares e tem 120 salas de teatro, né? Nada contra os 15 mil bares, mas a gente poderia ter mais teatro. Então, é a revitalização da área central de São Paulo. Outra é a construção de uma cidade virtual, tecnologia. Eu, como educador, Kennedy, eu sonho que as pessoas sejam honestas porque acreditam na honestidade, né? O dia que a gente está gravando o programa é o Dia Mundial de Combate à Corrupção. Sexta-feira. Sexta-feira, né? Hoje calcula-se que se perca pelo menos 1 trilhão, né, de dólares no mundo de corrupção, 41 bilhões no Brasil de corrupção. Então, mas enquanto a gente não consegue combater pela educação, a tecnologia é o caminho para isso. São Paulo tem que ser uma cidade melhor organizada em todas as suas áreas. Se você tivesse um cartão tecnológico que acompanhasse as pessoas na área da saúde, desde a vacinação, foi a UAMA, depois foi a UBS. Hoje, a AMA não conversa com o UBS, que não conversa com o médico de família, que não conversa com o hospital. Então, se você tivesse... Tem que tomar cuidado para não virar um Big Brother esse cartão aí. Um bom Big Brother, um bom Big né? Brother. A pessoa sendo bem cuidada, o alvará, a dificuldade para se conseguir alvará para abrir uma empresa em São Paulo, a BITSE, né? O tamanho da cidade, ela deveria ser melhor organizada. Então, aí vem uma gestão mais tecnológica, um investimento na tecnologia para São Paulo. E um terceiro ponto é o cuidado com as áreas sociais de São Paulo. E aí um destaque é para a saúde, né, que a gente já está falando, e o outro, educação. São Paulo não pode ter 160 mil crianças em fila de espera para a creche. Isso é vergonhoso. E isso eu digo para você, como prefeito, em 2 anos eu resolvo o problema de falta de vaga em creche. Charita, não está muito um discurso, assim, muito assim, basta vontade política. O senhor pertence ao PMDB, partido que está com a pouca estrutura em São Paulo. É também um político jovem, não que juventude seja defeito, mas tem 42 anos, assim. O senhor tem a experiência e o apoio político para ser prefeito de uma cidade tão complexa como São Paulo, Charita? Olha, experiência. Eu fui secretário de Educação por quase 5 anos, né? Com um orçamento de 18 bilhões. Eu administrava 5 milhões e meio de alunos, mais 300 mil funcionários, né? Eu acabei com fila em porta de escola. Isso era uma coisa que as pessoas diziam que ninguém ia acabar, porque as mães ficavam uma semana, né? Fantástico, jornal de todos os lados cobrindo aquilo. Não existe mais isso. Nós informatizamos toda a rede pública de São Paulo. Nunca teve um problema de entrega de merenda, com 5 milhões e meio de crianças comendo todo dia, de manhã, à tarde e à noite, né? A gestão que a gente deu à secretaria mostrou que é possível você modernizar uma máquina, né? Eu fui diretor do Peridôminos, eu tinha 22 anos de idade, né? Eu trabalho como gestor em área privada ou pública há muito tempo. Não, eu falei, juventude não é defeito, mas a questão dos apoios políticos. O PMDB é um partido desgastado. Aí a São segunda Paulo. coisa, apoio político vem do povo. Um prefeito, quando ele é eleito, ele tem que começar as mudanças a partir do primeiro dia que ele chega na prefeitura. O problema acontece, às vezes, é que as pessoas elas se acomodam no cargo e demoram para fazer as mudanças necessárias, né? O senhor foi vereador dessa cidade, sabe como é que é lidar com aquelas onças lá. Vai ter que fazer acordo político para poder
governar, certo? O PMDB não governa sozinho uma cidade como São Paulo. Aliás, dificilmente algum partido governaria sozinho. Mas o PMDB tem uma estrutura, digamos assim, menor do que a do PT e do PSDB, que são os dois principais partidos que polarizam ali a política nacional, né, Chalita? Assim, você não pode, as suas boas intenções, na hora de serem aplicadas, não podem encontrar um paredão na hora de fazer aliança política, dividir o governo, nomear indicados políticos. Olha, eu tenho uma excelente relação com o PT, excelente relação com o PT, né? Eu fui vereador, eu era do PSDB. Com o PSDB também, do Geraldo Alckmin. Excelente, né? Dos dois lados, né? Então, eu acho que eu teria uma excelente relação com o PT na Câmara e no governo federal e uma excelente relação com o PSDB na Câmara e no governo federal também. Quando você tem projetos, você vai envolvendo as pessoas nesses projetos. O grande problema é a ausência de projetos. Quando você vê a UPP no Rio de Janeiro, né, a ocupação dessas áreas complexas do Rio de Janeiro, o governador e o prefeito e o presidente Lula na época e agora a presidenta Dilma estão no mesmo projeto. Quando você fala do Porto Maravilha do Rio de Janeiro, da revitalização da área portuária do Rio, está ali, governo municipal, governo federal, governo estadual. Isso é fundamental, maturidade política, né? É claro que com o PMDB sozinho não se governa uma cidade como São Paulo, mas se você tem projeto, você vai envolvendo as pessoas nesse projeto. Eu acho que a negociata, o troca-troca de cargo e tal, ele cresce na ausência de projetos. Chalita, eu vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Gabriel Chalita.